Então, vamos lá. Vamos começar. Boa noite a todos. Boa noite a todos os participantes. Continuando aí nossas iniciativas de educação continuada de forma remota. A gente hoje, então, preparou com muito carinho e muito capricho para vocês o webinar em emissões autoacústicas, um assunto que nunca fica desatualizado, que nunca fica antigo, tem sempre grande interesse, tem sempre novas pesquisas, novas aplicações, então é sempre um assunto interessante para a gente trazer para vocês. Então, iniciando essa série de webinars, a gente começa com emissões autoacústicas e tenho o prazer de receber mais uma vez a doutora Bárbara Rosa, que ela é mestre em doutora em audição da criança pela PUC e a professora da Universidade Federal de Sergipe também. Então, doutora Bárbara, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado, já participou do nosso simpósio e agora, mais uma vez, agora nos agraciando aí com a sua presença, com os conhecimentos aí no nosso webinar de emissões autoacústicas. Muito obrigada pela participação. E agradecer também a todos que tiraram um tempinho aí da sua noite para estarem aqui com a gente. Espero que seja interativo. Podem colocar suas perguntas aqui no Question and Answer, que a gente, ao final, para responder. Estamos aqui à disposição. E agradecendo também a Marina, mais um curso, mais um webinar, né, mais uma iniciativa aí de trazer conhecimento, de trazer informação, de trazer interação, super, tenho certeza, feito com muito capricho. Muito obrigada aí pela organização, né, maravilhosa, como sempre. Eu estou à disposição de vocês, que seja interativo, bacana, com bastante novidades, que eu tenho certeza aí que ela preparou também uma apresentação muito especial. Obrigada, pessoal, boa noite, aproveitem e a gente está aqui à disposição. Boa noite, Marina, boa noite, Fabi, muito obrigada pelo convite, né? Eu acho que é sempre uma honra estar aqui com vocês, né? Compartilhando conhecimento, essa troca eu acho que é válida para os dois lados, né? A gente, porque está preparando, está elaborando material para vocês, né? Para essa discussão, esse bate-papo, né? Então eu procurei fazer uma aula bem leve, né, para a gente poder ter essas discussões. Eu sou a professora Bárbara da Universidade Federal de Sergipe, eu tenho pós-graduação em triagem auditiva neonatal e eletrofisiologia pela PUC de São Paulo, fiz aprimoramento também em implante coclear com a professora Cecília, professora Orozimbo, né, há 11 anos atrás. Tenho uma mestrado e doutorado em audição na criança, no qual, para mim, foi um divisor de águas na minha vida profissional e acadêmica. Então, para a gente falar um pouquinho dessa questão das emissões, né, a gente tem que pensar um pouquinho nesse sistema periférico auditivo, né? O que é necessário, né? Antes da gente entrar nas emissões autoacústicas, né? Se a gente for parar para pensar, a gente tem orelha externa, média, interna. Se a gente tiver qualquer obstrução, né, nessa orelha média, a gente vai conseguir fazer o registro dessas emissões autoacústicas? Não, né? Então, a gente tem que avaliar esse sistema, que é um sistema super importante, né? Entendeu? Pensando o quê? A gente faz a transmissão da orelha externa para a orelha média, até a orelha interna, que na orelha interna estão as células ciliadas, que é o objetivo da nossa discussão de hoje, né? Então, pensando o que são essas emissões autoacústicas, né? Se a gente for pensar lá atrás, né? O David Kemp, em 1978, né? O que ele falou, né? Ele começou a descrever sobre essas questões das emissões autoacústicas e a importância dela para a gente, né? Então, ele fala que, na verdade, é uma liberação que tem de energia sonora da cóclea, esse caminho que ele percorre até a orelha média, até a orelha externa, né? E a gente faz essa medição como, né? A gente mensura através do microfone sonda, né? Esse registro, essa movimentação das células ciliadas na cóclea, né? E aí, se ela estiver íntegra, a gente vai conseguir observar o quê? Essa função auditiva dos sujeitos que tem os padrões dentro da normalidade, tá bom? E aí a gente vai pensar um pouquinho nessas emissões autoacústicas, o que elas são, como é que elas funcionam, como é que é a minha rotina. A gente sabe que a gente tem as emissões autoacústicas espontâneas em 50% dessa população, né? E em 98% a gente tem as evocadas. O que são as emissões autoacústicas evocadas? São aquelas que a gente provoca, né? Então, 50% dessa população, com audição dentro dos parâmetros de normalidade, a gente observa que 50% dessa população tem. Porém, não é utilizada na rotina clínica, porque a gente só apresenta esse percentual de registro em metade da população. Então, para pensar em termos clínicos, né?
Quando a gente vai utilizar as emissões otoacústicas, o que ele é, né? Ele é um exame que ele é complementar dentro da bateria da avaliação audiológica, ele não substitui a audiometria, ele vai estar avaliando a cóclea, a gente sabe que tem 2 tipos que são utilizados clinicamente, né? E a gente vai estar abordando um pouquinho sobre cada um deles a partir de agora. Então, as emissões otoacústicas, o que é? São estímulos breves, a gente pode ter o estímulo clique, a gente também tem relatos em literaturas também de Turnbush, e mais recentemente o chirp, que vai ser a cereja do bolo do nosso encontro de hoje, que eu vou estar apresentando para vocês. A gente mede geralmente a nível de 80 dB NPS, né? E eles são, e é o quê? É refletido nas células ciliadas externas, né? A gente faz o registro geralmente de 1000 a 4, né? Em 98% dos sujeitos, como eu já falei anteriormente, né? E a gente vê em sujeitos que têm o limiar audiológico próximo de 20, 30 dBs. Então, é por isso, provavelmente, que a maioria das pessoas ela utiliza dentro da rotina de triagem auditiva neonatal, a gente utiliza as emissões otoacústicas transientes. E, em alguns casos específicos, a produto de distorção dentro do programa de triagem auditiva neonatal. É um procedimento rápido, né, tranquilo, vai estar avaliando a função coclear, e isso é um registro de um exame, a gente vai ter que checar a sonda antes de realização desse exame, né, propriamente dito. E as emissões otoacústicas por distorção já é diferente, já tem algumas particularidades, porque são 2 tons que são intermodulados, o F1, o F2, 55, 65, que vai gerar essa distorção e faz esse registro. E a gente encontra em quem? Numa população que tem o limiar audiológico em torno de 50 dB, segundo a literatura, e você faz uma relação sinal-ruído de quanto? De 6 dB NPS, tá bom? A gente utiliza muito em saúde do trabalhador, as questões ocupacionais, por conta das particularidades, das especificidades que as emissões otoacústicas produto de distorção possibilita para a gente dentro dessa rotina clínica, tá bom? Então, se a gente parar para pensar, né, a tonotopia da cóclea, o que ela registra, né? Ela tem um poder de abrangência maior quando se comparada às emissões otoacústicas dos equipamentos hoje disponíveis que a gente tem transiente no mercado, tá bom? Então, aqui a gente tem um registro das emissões otoacústicas, ela não vai substituir a audiometria, mas você pode fazer uma correlação com os exames audiológicos, com a audiometria que você faz na clínica. Aqui é uma medida eletroacústica, é muito importante a gente frisar isso, tá? Então, ele nunca vai substituir a minha audiometria, que é o nosso padrão ouro. Então, como que a gente faz o registro dessas emissões otoacústicas, né? Tanto na população infantil, quanto na população adulta, no idoso. Aqui eu coloquei a foto de uma criança calma, né? Às vezes nem sempre a gente pega uma criança calma dentro do nosso ambulatório, a gente pega mais uma criança calma na maternidade, para quem faz a triagem auditiva neonatal na maternidade, uma criança calma, com todo o lado bom, sem ruído, sem artefato, né? É o que a gente deseja. Silêncio para as emissões otoacústicas, né? Dentro desse registro. Por quê? Porque eu tenho microfone sonda. Se tiver ruído, vai interferir na minha relação ao sinal ruído, né? Nesse registro da minha resposta. Então, ele vai estimular, vai excitar essa membrana timpânica, vai ter essa passagem da energia mecânica, que vai ser transmitido da orelha média para a cóclea, vai fazer o registro, vai voltar. Então, tem o feedback, né? Eu tenho na mesma ponta, no meu microfone sonda, um sistema que vai emitir e vai captar esse som, né, e vai fazer todo aquele cálculo, aquele algoritmo que a gente vê nos exames que a gente vê na prática clínica, tá bom? É um exame rápido, prático, a gente faz em segundos, 30 segundos, 1 minuto, dependendo da criança. Se ela estiver muito quietinha, muito calminha, ou o sujeito estiver muito calminho, é coisa de segundos, você consegue fazer esse registro. É um exame objetivo, né? Lembrando que antes de você realizar as emissões otoacústicas, quando a gente está dentro dessa prática clínica, a gente tem que fazer uma metoscopia, fazer uma timpanometria, ver a orelha média, né? Porque se tiver uma alteração, vai dar alteração nas emissões otoacústicas, tá bom? Então, como eu falei anteriormente, essa questão do registro do exame é muito importante. Então, quando você vai preparar para fazer essa coleta desse procedimento, o que você tem que ver? O ambiente. Como é que está esse ambiente, né? Esse ambiente, é um ambiente calmo, né? Tem uma preparação acústica para esse registro? Na maternidade, qual é o local que você está fazendo? Você está fazendo no quarto, né? Tenta fazer num horário calmo, num horário tranquilo. Como é que está o registro? Se é uma criança, como é que está a respiração dela? Ela está amamentando, não está amamentando? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque as emissões otoacústicas, elas sofrem, né? Essa questão dos efeitos
do ruído ambiental e ruído fisiológico, que eu vou estar falando até posteriormente alguns estudos que eu vou estar aqui demonstrando para vocês. E também tem uma outra questão que a gente encontra também dentro da parte hospitalar, né, que é a questão do vernix, né, que é o líquido que fica dentro do conduto do bebê. Então, a gente vai fazer o registro desse exame e não consegue. O que a gente costuma fazer? A gente faz uma massagem, né, pede para a mãe virar o bebê de um lado e a gente tenta refazer de novo esse registro para ver se a gente consegue fazer o exame de uma forma adequada, porque essa presença de vernix vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente não consiga captar esse exame. Lembra que tem que ter o feedback? Eu estou emitindo som, mas esse som precisa ser registrado, tá? E as alterações de orelha média, né? Assim, o cerume, uma rolha de cera vai interferir no meu registro, a questão da adaptação da sonda, qual que é a oliva que eu estou utilizando, está bem adaptada, né? Toma cuidado com a sonda também, por quê? Porque às vezes ela está obstruída, né? E você, às vezes, quando a gente está na rotina, principalmente quando a gente pega bebê, né? Quem faz maternidade, né? A gente pega vernix, às vezes pode entupir a sonda. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, a questão da higienização, da limpeza, soltar tudo, fazer a higienização. Tem sempre os aparatos adequados que vêm dentro do kit, né, do equipamento de emissões autoacústicas para fazer essa limpeza. Agora, pensando neste momento que a gente está vivendo de pandemia, né, a gente já tinha aquela questão da limpeza, né, com álcool isopropílico de rotina no final do dia. A gente tem que tomar bastante cuidado, mais ainda com a higienização, com a forma como a gente está utilizando esses equipamentos. Lembrando que a gente não pode utilizar o álcool 70 direto nos equipamentos eletrônicos, porque a gente pode danificar. Então, a gente sempre utilizou nos usuários de tecnologias, implante, aparelho auditivo, a gente mesmo que tem os equipamentos, álcool isopropílico. Por quê? Porque ele evapora, tá? Então, a gente precisa fazer essa limpeza também do nosso equipamento, tá? Então, a gente tem que fazer essa verificação antes de você pensar nesse registro, tá? Então, a gente vai chegar, vai colocar a sonda, o microfone de sonda no ouvido do paciente. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai testar essa sonda. Será que essa sonda está bem adaptada, né? A gente vai fazer o teste. Então, assim, a gente tem uma vantagem muito grande, que todos os equipamentos de hoje em dia, ele faz praticamente tudo pela gente, né? Ele já faz o cálculo de relação sinal-ruído, ele já me dá um gráfico, ele já checa a sonda, você vê o estímulo. Então, assim, no exame, ele é totalmente descritivo no que ele está fazendo. Por exemplo, assim, o registro desse exame, né? O estímulo que está utilizando, é o estímulo clique, não linear, e aí a estabilidade da sonda, se você parar para pensar que a estabilidade da minha sonda durante esse registro foi de 100%, né? É o ideal para a gente estar fazendo, né? A reprodutibilidade de 84%, que eu vou estar falando posteriormente. Então, todos esses fatores são importantes antes de eu dar o start e começar realmente a execução do meu procedimento dentro seja da maternidade, seja na clínica, em qualquer ambiente que você está fazendo, tá bom? Aí, quando a gente vai pensar na relação sinal-ruído, né, quando a gente pensa nas emissões autoacústicas, quando você utiliza a triagem, né, os equipamentos de emissões autoacústicas para triagem já são os módulos fechados, você não tem aquela possibilidade, alguns módulos não têm a possibilidade de ficar mexendo, tá? Algumas empresas possibilitam, outras não. Então, o que a gente tem? A gente tem uma relação sinal-ruído de passe e falha, né? Então, automaticamente ele vai me dar uma resposta, né? Então, o gráfico é autoexplicativo, como eu falei para vocês, né? Essa questão da reprodutibilidade não é o foco quando a gente está pensando nas emissões autoacústicas. Na triagem é diferente, porque ele vai dar resposta para a gente passe e falha. Aí, quando você entra na parte clínica, você começa a ver outras particularidades, outras especificidades, tá bom? Aqui, então, é mais ou menos o que a gente vê dentro do gráfico quando a gente imprime em relação aos exames que a gente tem dentro da nossa rotina de triagem ativa neonatal. Aí, quando você vai pensar na clínica como exame adicional, né, a gente tem que pensar também no quê, né? Como é que está a estabilidade dessa sonda? Como é que está a relação sinal-ruído? Né? Como é que está a reprodutibilidade específica? Como que está a reprodutibilidade geral? Está 50% específica? No geral, está 70%? Né? Quais são os meus critérios de parâmetros? O que eu vou colocar como critério de parâmetro? A gente sabe que tem alguns equipamentos que te possibilitam modificar o seu protocolo de registro, né? Então, o que a gente sempre utilizou dentro do SEAC, qual que era o critério que a gente utilizava? A gente sempre tinha como mente 666. O que a gente utiliza 3? 3 dB em 1000, 1,5, e as demais eu utilizava 6 dB
dessa relação, tá bom? Para adulto, a gente sempre utiliza 3 em todas as frequências testadas, tá bom? Quando você vai pensar nas emissões fotoacústicas produto de torção, quando você vê essa relação sinal-ruído, você coloca 6 dB, tá? Então, o que a gente verifica na produto de torção? Você verifica a amplitude em função da frequência, né? A gente sabe que as emissões fotoacústicas transiente e produto de torção, ela tem uma diferença um pouco... O registro que eu sinto dentro da minha rotina clínica é que quando você vai registrar as emissões fotoacústicas produto de torção, é mais fácil, ela é menos sensível ao ruído do que a transiente. A transiente, assim, eu sinto que ela é muito mais sensível, né? Ela demora um pouquinho quando você tem a presença do ruído, né? Então, eu acho que é um grande diferencial também quando a gente utiliza as emissões fotoacústicas de distorção, que ela acaba sendo um pouquinho mais rápida. Então, o que a gente também consegue fazer o registro? De 500 a 8.000, e a gente tem alguns módulos que a gente consegue alcançar até 10, né? Então, assim, é uma questão da tecnologia, é uma questão de evolução, o que a gente pode estar avaliando, então a gente pode utilizar dentro dos nossos programas de conservação auditiva, né? Porque ele verifica essa questão da lesão, e a gente consegue correlacionar com a audiometria. Para quem faz ocupacional, né, a gente vê muitas pessoas utilizando as emissões autoacústicas por distorção como uma mensuração também, né, dentro dessa rotina, né? Eu acho que é muito importante isso, a gente ter uma medida para a gente poder também estar acompanhando os trabalhadores na rotina clínica, na rotina deles de trabalho, né? E aí, quando você vai pensar nessa análise, né, como eu falei anteriormente, né, se você parar para analisar, eu consigo ter o registro, né, bem detalhado nas emissões autoacústicas dos produtos de distorção. O que eu consigo ver aqui, né? O bacana na tela do computador, do software, é que, assim, como eu falei para vocês, ele é muito autoexplicativo. Bárbara, eu tenho uma dúvida. Quando você abrir o seu exame, você vai ver como é que está o teste, o estímulo que está sendo utilizado, né? A estabilidade, a reprodutibilidade, né? Essa relação sinal-ruído, ele já vai detectar de forma automática. Então, a gente viu 500, 1,5, 4, 5, até 10.000, né? Então, assim, é muito bacana a gente ver a evolução desses equipamentos, o que a gente pode estar utilizando dentro da nossa prática clínica, dentro do nosso contexto, por isso que eu acho que é um exame muito importante para a gente ter dentro da nossa rotina, né? Eu acho que ele é um grande diferencial na bateria de exames audiológicos, tá bom? E aqui a gente pode ver um entalhe em 4, né? Então, que chama atenção, e a gente vai correlacionar isso com a audiometria e vai monitorar esse sujeito. Aqui a gente tem a questão das emissões autoacústicas, a indicação, como eu já falei anteriormente, né, a gente usa de rotina na triagem auditiva neonatal, na parte infantil, escolar, triagem com escolares, né? No monitoramento da ototoxicidade, como eu falei para vocês anteriormente, no diagnóstico diferencial, nessa questão do espectro da neuropatia auditiva, porque a gente sabe que a criança que tem o espectro da neuropatia auditiva, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter uma emissão autoacústica presente, e aí, quando você vai fazer o potencial vocábulo auditivo dela, ela vai ter uma ausência de resposta, né? Então, para mim, ao meu ver, quem faz avaliação audiológica infantil é fundamental o registro das emissões autoacústicas, seja ela transiente, seja ela produto de distorção, né? A gente tem até uma recomendação, né, da Sociedade Britânica, que ela fala da utilização das emissões autoacústicas transiente, recomenda, vem reforçar, né, para o diagnóstico do espectro da neuropatia auditiva, né? Quando a gente vai pensar, né, o que a gente pode utilizar, o quanto a gente puder fechar o diagnóstico adequado daquele paciente, é fundamental. Por quê? Para pensar na reabilitação dele, na intervenção dele, né? Então, assim, quando você lida com um paciente que tem um espectro da neuropatia auditiva, como é que vai ser, né? A gente sabe que o paciente que apresenta o espectro da neuropatia auditiva, ela tem flutuação desse limiar. Então, quanto mais subsídios eu tiver, quanto mais medidas eu tiver, vai ser melhor para eu fechar o diagnóstico, ajudar o otorrino a fechar esse diagnóstico diferencial na prática clínica dele, tá? E também por conta da reabilitação. No adulto, como eu falei, a gente tem a questão da toxicidade, a exposição ao ruído, tem a questão da triagem também, você pode utilizar dentro da triagem, no exame complementar, na questão do espectro da neuropatia auditiva também, como eu falei para vocês anteriormente, né? Ele é complementar, ele ajuda muito, muito, né, dentro da nossa prática clínica. Você pode lidar, de repente, no adulto, no idoso, uma questão que tem outros problemas associados, né? Então, às vezes, você tem
você não consegue colocar na cabine esse paciente, aí como é que eu vou fazer, né? As emissões autoacústicas, elas são válidas para isso, né? Além da imitânciometria, que vai ser o webinar do próximo mês, as emissões autoacústicas, ela é válida por conta disso, né? Você consegue ver essa questão da função auditiva do sujeito, como é que está. E aqui eu vou colocar um vídeo rapidamente para vocês, né? Fazendo um resuminho breve do que a gente falou até agora, né? Falando um pouquinho dessa questão das emissões autoacústicas, né? A importância da gente utilizar dentro da rotina clínica. This quick guide video will discuss using otoacoustic emissions as a diagnostic tool and introduce some applications for OAE testing outside of newborn hearing screening. Over recent years, the functionality of OAE devices have improved dramatically, and as a consequence of this, their use should not be limited to newborn hearing screening programs alone. Instead, the OAE test has a high value in supporting diagnostic audiological evaluations in a wide range of patient groups. This has become possible through several technological advancements. Firstly, OAE devices now have the functionality to test over a wide range of frequencies. This allows clinicians to use OAE as a tool to assess the outer hair cell function across a wide range of the cochlea. A patient group which can benefit from such a broad cochlear assessment is those undertaking ototoxic medication or those who are at risk of hearing loss due to high levels of occupational noise. OAE acts as a rapid test of outer hair cell functionality for these patients, and the OAE result can demonstrate outer hair cell damage prior to this being detected by conventional pure tone audiometry. Secondly, improvements in device functionality enable clinicians to be able to identify specific frequencies to test. This allows for evaluation of a specific region in the cochlea. This is particularly useful in the assessment of tinnitus patients, where an in-depth assessment of the suspected region of the cochlea thought to be the root cause of the tinnitus is required. By selecting a specific region, clinicians can save time by only undertaking a detailed assessment of the area they wish to test, rather than the entire length of the basilar membrane. Lastly, by being able to customize stimulus levels, OAE signal-to-noise ratio, and test time, clinicians have the flexibility to create user-defined protocols and identify their preferred OAE pass criteria. A patient group that can benefit from such functionality is those suffering from non-organic hearing loss. The OAE can be a quick and valuable asset in the diagnostic test battery for these patients. By having test flexibility, the clinician can configure the test to the needs of both the patient and the clinic. This concludes this quick guide video on using otoacoustic emissions as a diagnostic tool. Essa possibilidade de você mudar o protocolo, mas todo o protocolo tem que ter uma evidência científica, você tem que saber baseado em quem você está utilizando, tá? Eu vou estar falando um pouquinho nos estudos que eu vou estar apresentando na noite de hoje. Então, a partir do momento que você segue uma trilha, você tem que caminhar até o fim, tá bom? E aí, se você for mudar o protocolo do seu serviço, tem que ver com a sua equipe o que vocês vão estar utilizando para padronizar. E aí vocês colocam dentro dessa máquina, tem alguns equipamentos que permitem a gente mudar a questão do protocolo, né? A questão da relação sinal-ruído, como é que vai ser, né? Quantas bandas eu vou considerar presente, ausente, né? Dentro do meu programa de triagem auditiva neonatal. Então, essa é a vantagem que a gente tem de estar utilizando. Então, eu acho importante a gente, quando tem um equipamento, a gente saber manipular esse equipamento e saber o que ele pode oferecer para a gente. Você já parou para olhar o que o meu equipamento é capaz de fornecer, né? Quando a gente ganha aquele manual, né? Quando a gente compra o equipamento de quase 100 páginas, você parou para olhar detalhadamente o que o fabricante recomenda, né? Que seja utilizado? Então, eu acho que é interessante a gente fazer
essa consideração, né? Porque às vezes você vem com as recomendações de fábrica, você tem os estudos que ele, para ele colocar aquele protocolo, ele fez estudo, ele validou, né? Aí sabe que tem que ter o registro, tem que ter uma certificação. Então, as empresas elas tomam bastante cuidado em relação a isso. Eu acho que é muito importante a gente ver qual é o protocolo que o seu equipamento está utilizando. Mai, eu vou pedir para você de novo. Você quer compartilhar o quiz para o pessoal antes da gente dar seguimento? Para a gente ver o que o pessoal absorveu hoje nesse primeiro bloco, para a gente ir para o segundo bloco. Deixa eu só abrir ele aqui. Antes da gente falar da supressão das emissões autoacústicas. Então, a gente fez 3 perguntinhas rápidas para vocês responderem, para a gente ver como é que tá. Tá bem fácil, né, Mar? Vamos lá? Tá tranquilo. Já está aparecendo? Já está aparecendo. Olha. A gente vai deixar aí 30 segundinhos essa primeira questão. Essa tem que ter 100% de acerto, né? Vamos deixar 1 minutinho, vai, que tá tendo mais resposta agora. Tá ficando interessante. Vamos ver a porcentagem aqui que a gente vai observar nessa enquetezinha aqui, nesse quiz. Eu dei uma olhada aqui nas perguntas, né, que vocês já começaram a postar, eu achei bem interessante, a gente vai discutir isso, eu trouxe alguns artigos para a gente fazer essa reflexão também. E aí, Má? Células ciliadas externas. Estou vendo o resultado. A gente conversou bastante sobre isso, né? Então, o que as emissões autoacústicas elas olham? As células ciliadas externas. Vamos para a próxima. Vamos lá. Deixa eu fechar ela aqui. Um minutinho. Ah, não, voltou. Essa é a mesma, é outra. Peraí. Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha aqui, porque eu já vou respondendo durante a apresentação, basicamente, algumas dúvidas que ficaram aqui. Agora sim, pessoal. 1 minutinho para vocês responderem a nossa enquete. Essa também está bem tranquila, né? Uhum. Não tem nenhuma questão polêmica, eu acho, na noite de hoje, hein? Está tudo sob controle, né? Sim. Pode colocar suas dúvidas aqui na enquete, nas perguntas, a gente vai estar respondendo no final, né? A gente vai dividir um bloco e 2 blocos, depois do quiz a gente vai para a segunda. É de 1000 a 4. Lembrando que eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, né? Sobre um estudo que veio aí inovador, que vai dar uma mexida, acho que em todos aqui presentes. Foi bem legal que a gente estava discutindo hoje, né, Mar? Vamos lá. Agora a última. 1 minutinho para vocês votarem. Para vocês. Aí tá fácil, né? A possibilidade. Pensando nas possibilidades dos equipamentos disponíveis, equipamentos atuais, o que ele possibilita, né? A mensuração, pensando que as emissões autoacústicas transiente é de 1000 a 4, tem alguns que falam de 500 a 4, depende da literatura que você está seguindo, depende do equipamento que você tem, o que é disponível. A gente sabe que as emissões autoacústicas por distorção é diferente, então ele tem uma abrangência maior. Então, essa daí também está mais tranquila. Tá.
Mais uns segundinhos para vocês responderem, pessoal. Aí a gente vai para a supressão e para as evidências. Avalia de 500 a 10 mil. Lembra que eu falei para vocês que tem módulo que dá a possibilidade da gente avaliar até mais que 8, né? Depende da empresa, do fabricante, o software que você tem. Ele te dá uma possibilidade maior de avaliação. Ótimo, Má, muito obrigada. Eu vou voltar aqui para nosso próximo assunto, né? Que a gente vai estar falando um pouquinho sobre a questão da supressão, né, das emissões autoacústicas. A gente não utiliza muito de rotina clínica, né, mas a gente tem muita evidência científica sobre essas supressões das emissões autoacústicas. Então, né, o que é, né? Como que ela acontece? O que é isso, Bárbara? Na verdade, o que acontece? A cóclea, ela tem controle eferente desse sistema olivo-coclear, né, que pode ser acionado por uma estimulação, seja ela química, ruído, e quando ele é ativado, né, quando você clica o botãozinho, ele vai inibir esse sistema. O que ele vai fazer com as emissões autoacústicas? Ele vai diminuir essa amplitude das emissões autoacústicas, gerando o quê? Uma supressão, né? Através de um estímulo apresentado, competitivo, em sujeitos o quê? Que tem a audição dentro dos padrões de normalidade, né? Às vezes a gente encontra criança com espectro da neuropatia auditiva que não apresenta esse efeito de supressão. Mas para você fazer o registro dessa supressão, como é que eu faço? Né? Então, você apresenta o estímulo, né? Tem que ser fraco, intensidade de torno de 60 a 65 dB, para esse sujeito, né? Com o lado competitivo, a janela de registro é de 20 milissegundos, né? Para você estar fazendo o registro e estar fazendo essa análise. Então, a supressão é um exame rápido, prático também, que avalia a função coclear, além desse mecanismo, né, referente a essa questão do sistema olivo-medial. A gente tem várias pesquisas, várias evidências científicas, a gente tem revisão sistemática que fala dessa importância, a gente tem um trabalho muito bacana da Aline Amorim também, que ela fez com esse efeito de supressão nas crianças, né, em 15 RNs, desses 15, 14 tiveram, né, esse efeito de supressão nos exames que ela realizou dentro da clínica. Então, eu acho que vale utilizar em algumas situações, sim. A gente sabe que a gente não utiliza muito dentro da nossa rotina clínica, mas é um exame que a gente poderia pensar em estar utilizando. E aí, a gente falando, pegando um gancho também, que eu falei também da evidência científica, tudo que a gente faz, a gente tem que ter um barema, tem que saber de onde está vindo, quem está publicando, o que fala os guidelines, o que fala a academia, o que a academia recomenda, seja brasileira, internacional. A gente tem que ter um pouquinho também de consciência. Às vezes a gente está na clínica atendendo um paciente, né? Qual que é o seu critério que você está utilizando, o que você toma como base, né, para você estar realizando os seus exames. Uma coisa é você estar dentro de um ambiente de pesquisa, que você tem uma coleta sistematicamente, dentro daquele desenvolvimento, você arrisca em utilizar outros protocolos inovadores, né? Mas quando você está dentro da clínica, qual é o critério, qual é o parâmetro que você tem que utilizar, né? A gente falou bastante também em relação à triagem auditiva neonatal, eu vou trazer para vocês que é o primeiro, que tem aqui o estudo, a questão da perda auditiva com esses RNs, né? Aí ele falou, teve até uma perguntinha que eles me perguntaram aqui, eu vi na enquete, em relação quando que eu utilizo 3, quando eu utilizo 6, a partir de que idade eu começo a fazer, né? Pensando nesse estudo realizado por Phoenixon em 1998, que ele fez com uma população de 54.228 bebês no Texas, né? Na maternidade, no qual ela avaliou com as emissões autoacústicas e com o potencial evocado aditivo os bebês que tinham um indicador de risco que tinha fator de risco, utilizou o potencial evocado. Então, o que ela utilizou em relação à questão do sinal ruído? Ela utilizou 3666. Tá? Então, foi por isso que eu resolvi também trazer esse artigo, que é uma evidência científica, né? Eu acho que é uma amostra muito bacana de bebês. E quem quiser ler esse artigo na íntegra, né, eu acho que vai responder muita questão que eles me perguntaram em relação a quando eu utilizo, qual que é a idade. Eu acho que vale a pena a gente estudar um pouquinho mais essa questão da relação ao sinal-ruído, em relação a quando a gente utiliza, o que a gente vai utilizar como resposta ou não.
Então, o que a gente viu nesse estudo, né? O que a gente observou? Foi um estudo realizado durante 3 anos, né? Então, assim, desses bebês que nasceram, né, na região do Texas, no período de 3 anos, quantos realizaram a triagem auditiva neonatal, né? Pensando no bebê de alto risco e baixo risco, 52.508, né? Realizaram essa triagem auditiva neonatal. Dessa amostra, 96,6% passaram, né, dentro dos protocolos adotados, sabendo que tem protocolo de alto risco, baixo risco, alto risco usava o potencial evocado, e eles tinham vários protocolos que eles estavam utilizando lá também, e aqueles que falharam, a gente teve uma amostra de 3,4 nesse estudo. E aí retornaram para o ambulatório, 68 dessa amostra do que falharam de 3,4, eles tiveram uma adesão para o retorno do diagnóstico 68,5. Aí fica a questão do alerta, para a gente tomar cuidado com a questão do retorno, né? De fazer um banco de dados efetivo, para que a gente consiga resgatar essas crianças, para a gente não perder as crianças com problemas de audição, tá bom? Isso é muito importante dentro do programa de triagem auditiva neonatal. A triagem auditiva neonatal, ela tem que ser feita, mas ela tem que ser feita com qualidade, né? Você tem que pensar na triagem como um todo, não é só triar. Então, você tem que triar, você tem que fazer o diagnóstico, você tem que ter a reabilitação. Lembra do que é o Comusa e que o George recomenda? 1 mês a triagem, 3 meses o diagnóstico, com 6 meses a reabilitação, isso que o Comusa, né, recomendação 2020, o Joint já fala 1, 2 e 3, né, que é uma recomendação internacional, mas é uma outra realidade, né, então a gente toma bastante cuidado. E aí, em relação à prevalência que eles viram nessa população, né, eles diagnosticaram, desses bebês que falharam, metade dessa amostra, né, eles tiveram uma prevalência de 3,14 e a cada 1.000 bebês que nasceram tiveram deficiência auditiva, né? E sendo que mais da metade dessa amostra, 53%, não tinha indicador de risco para deficiência auditiva. Então, a gente tem bastante cuidado em relação aos bebês também que realizam as emissões otoacústicas, né? Não voltou por quê? Né? Fazer esse rastreio é muito importante, né? A questão médica, o pediatra está fazendo esse checklist junto com você, o pediatra, toda a equipe que está acompanhando, o hospital, o papel do fonoaudiólogo dentro desse programa de triagem auditiva neonatal em relação a esse gerenciamento dos dados, a gente sabe quem tem que fazer os exames, mas será que esses exames estão sendo feitos com qualidade? Será que esses pacientes estão voltando para o retorno? Como é que está a adesão dentro desse programa, tá bom? E aí o que eles mostram depois é que nos anos posteriores eles começaram a ter um retorno maior no ambulatório para o diagnóstico, tá bom? Agora a gente vai para um segundo estudo, que a gente fala também em relação à questão dos protocolos utilizados na revisão, na triagem auditiva neonatal, né? O que eles observaram dentro dessa revisão sistemática, né? A revisão sistemática é o topo da pirâmide de evidência científica, né? Que a gente fala que está aqui em cima, né? Então, ela pegou uma leva de artigos publicados, né, no mundo todo e foi fazer uma análise disso, né? Desses 422 artigos que eles identificaram, 15 eles revisaram, eles leram na íntegra, para ver o que eles estavam falando desses protocolos da triagem auditiva neonatal, como é que eram esses protocolos, eles observaram que os protocolos eram uniformes, né? Tinha um segmento, só que a maioria, né, o que eles utilizavam nos hospitais, os papers publicados nessas pesquisas, utilizavam o que a maioria utiliza, o que eu vejo também acontecendo muito no Brasil. A gente utiliza emissões otoacústicas transiente, né, no bebê de baixo risco e alto risco potencial evocado, tá bom? E alguns estudos, que foram pouquíssimos estudos, relataram essa questão da utilização do produto de distorção. Se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais sobre esse artigo, Bárbara, eu quero conhecer um pouquinho qual era esse protocolo, como é que foi, quem que utilizou, quem que não utilizou, eu posso disponibilizar para vocês, tá bom? Então, a gente fala assim, o que a gente vai utilizar? Então, o que você sugere? Eu sugiro o quê? Fazer emissão acústica transiente, pensando nessa questão da função coclear em 20, 30 dB, né? Então, é o que o mundo utiliza. Então, vamos tentar pensar um pouco na evidência científica para a gente trazer, Bárbara, mas eu não tenho as emissões autoacústicas transientes no meu hospital. Posso utilizar a distorção? Pode. Né? Até o Comusa fala, você vai utilizar emissões autoacústicas, sendo ela transiente ou produto de distorção. Tá bom? Mas tomar um certo cuidado, né? Por conta dessas perdas leves. Então, a gente toma bastante cuidado em relação a isso, né? Perda leve, moderada, então a gente toma bastante cuidado. E preconizar sempre as emissões autoacústicas transiente dentro do nosso programa de triagem auditiva neonatal.
E aqui eu também vou estar falando um pouquinho sobre o estudo da Isabela, que eu acho que é a gente vê muita enquete por aí, muitas pessoas falando qual é o melhor protocolo para triagem auditiva neonatal, pensando que a gente vai utilizar as emissões autoacústicas transientes, o que eu utilizo de protocolo, né? Então, a Isa pegou 574 orelhas, e ela simulou 3 protocolos nessa criança, né? Um protocolo com a questão de passe e falha 4, 3 e 2, né? Para ver assim, o que ele tinha, quantas crianças passavam, quantas crianças não passavam dentro da maternidade, né? Para entender um pouquinho essa questão do passe e falha e o que acontece com essa população. O que ela observou nesse estudo, que foi o doutorado dela, né? Ela observou que no protocolo A, que foram 4, né? Que era o critério, 79,8% das crianças, dos bebês, passaram. Quando utilizou o protocolo B, 96,2% passaram, né? E aí, se você for pensar no protocolo B para o protocolo C, ele vai diminuir, né? Então, ele vai colocar 2 bandas como passa da triagem auditiva neonatal. Então, você vê que não tem, estatisticamente, né, o que ela concluiu? Que não teve tanta diferença do protocolo B e C, tá? Mas ela fala que tem que ter novos estudos com uma amostra maior, né? Então, ela analisou quantas orelhas, 574 orelhas, de repente, se a gente tivesse um estudo com 50 mil, 40 mil orelhas, que é o ideal, só que a gente está dentro de um outro cenário de uma população brasileira, né? Que a gente tem uma questão que a gente não consegue... o mundo, eles conseguem produzir um N assim que eu fico assim às vezes assustado quando a gente vê estudo de 30 mil, 40 mil, acho que deve ter interligação, é tudo muito bem gerenciado, administrado, então por isso que a gente fala dessa importância do banco de dados, né? Então, o que ela recomenda? Que precisa de mais pesquisas, de pesquisa com padrão ouro, para ver a questão da especificidade, da sensibilidade, será que as crianças realmente não teve nenhum falso positivo? Foi captado todos alterados, né? Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, tá bom? Quando a gente vai pensar no protocolo que a gente está utilizando dentro da prática clínica. Pegando o gancho para o diagnóstico audiológico, né? A gente fez um estudo, eu estudei as crianças com síndrome congênita do Zika vírus, né? E o que a gente observou? A gente fez uma série de exames nessas crianças, a gente fez avaliação comportamental, lembrando que a audiometria é o padrão ouro, a imitância-metria, o potencial evocado, clique, estado estável. O que a gente observou? As crianças falham muito em 1000 Hz. Lembra que eu falei para vocês anteriormente a questão do ruído, tá? Isso interfere muito no registro. Então, 90% da nossa amostra teve falha, né, em 1000. Não passou, não teve aquela relação sinal-ruído que a gente recomenda de 3. Isso vai de acordo com a literatura, o mundo vê isso, a gente vê vários artigos publicados que falam dessa relação, né? E aí depois eu venho aqui com um estudo que vai estudar um pouquinho das emissões autoacústicas em relação ao monitoramento, né, de perda auditiva após a exposição ao ruído, né, pensando na questão da revisão sistemática. Lembra que eu falei para vocês a questão do padrão ouro, né? Então, inicialmente eles tinham 120, né? Eles acabaram lendo 105 artigos. Só que ele acabou descrevendo, pensando naqueles indicadores de qualidade, quando você vai funilando, né? 3 artigos descreveu a áudio e as emissões autoacústicas, tá? Com detalhes, né? Foi uma revisão sistemática que teve o cadastro no Prospero, foi tudo certinho, seguiu todo o passo a passo que tem que seguir de uma revisão. Então, a gente vê inicialmente os artigos todos identificados dentro da plataforma de dados, PubMed, Medline, base, e aí ele foi filtrando daqueles todos que ele buscou, desses 657, 567 foram excluídos, tá? E aí sobraram quantos foram elegíveis? 120 artigos foram elegíveis. Desses 120, teve uma nova varredura que eliminou mais 107. No final, ele analisou quantos, né? Ele foi analisando o que falava da audição e das emissões, 13 artigos. Então, a gente pode ter aqui um resuminho breve, né, de uma das tabelas desse estudo, que ele fala dessa revisão sistemática, correlacionando a questão da audiometria com as emissões autoacústicas. O que a gente observa nesses estudos? Que a maioria, né, desses 13 artigos, né, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 utilizaram o produto de distorção, né? Até por conta dessa questão da correlação, né? Que a gente utiliza muito com a questão da audiometria, principalmente na saúde do trabalhador, tudo, né?
Então, a gente observa. Mas alguns autores também utilizaram a transiente, tá bom? Então, o que eles concluíram nesse estudo? Né? Que, assim, no geral, pode acontecer modificações na audiometria, nas emissões durante esse processo, né? As mudanças individuais foram detectadas nesses 2 métodos, né? Das alterações auditivas, né? A gente pode ver que e nas emissões otoacústicas, o que acontece? Né? A gente prevê uma diminuição da amplitude antes de aparecer na audiometria. Então, por isso, para a gente é muito importante a realização das emissões otoacústicas, né? Porque ela dá uma informação para a gente do que vai acontecer com o meu sujeito que pode vir que tem um risco maior de ter uma deficiência auditiva, de ter uma perda de audição, né? As emissões otoacústicas, ela tem a confiabilidade dela, né? Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso, né? Com esse valor também das emissões otoacústicas. Ela não pode detectar com confiança as modificações de cada nível, né? Então, a gente tem a questão da audiometria, que continua sendo o padrão ouro. E o que eles observaram nesse estudo? Isso daqui é o resultado desse estudo, né? Das evidências que foram publicadas, que os achados tinham baixa especificidade, tá bom? E dentro do que a gente conversou, pensando em especificidade, o que é a especificidade? Se realmente captou toda a população que tinha alteração, né? Então, foi uma ressalva que ele deixou nesse estudo, tá? E aqui, assim, o que a gente tem de futuro? O que a gente espera para esse amanhã, né? Eu acho que dentro da audiologia a gente vê muito crescimento, muitas pesquisas, muitos estudos, né? Eu acho que a audiologia ela cresce, os equipamentos modificam, o software, os estímulos, vai modificando no decorrer dos anos, né? O que a gente estudou há 20 anos atrás, aí você se depara com um novo lançamento, aí você vai estudar aquele software, modo de detecção, o que está acontecendo, e você se depara com o quê? Com um futuro que não está tão distante, né? Como diria Shrek, não está tão distante assim, não, tá? Então, a literatura já vem falando para a gente de alguns experimentos que já vem acontecendo fora do Brasil, tá? Que está utilizando o chirp, né? Com as emissões otoacústicas, né? E absorvância, né? Para ver a questão da orelha média, né? No monitoramento de pessoas que usam ototóxico, né? E nesse caso foi um estudo realizado para monitoramento de otoxicidade em indivíduos que tinham fibrose cística, né? Foi um teste experimental, na verdade a gente está vendo vários artigos desse mesmo grupo aqui pesquisando, né? Que eles avaliaram 157 orelhas, né, fibrose cística, a idade média foi 32,5 anos, né? Eles realizaram audiometria por via aérea, por via óssea, timpanometria, as emissões otoacústicas com chirp, dessa ampliação, né? Então, assim, eu tinha um registro anteriormente de 1 a 4. Hoje ele já vem trazer uma possibilidade de, com outro estímulo, eu utilizar de 0,71 a 8.000. Né? Então, parando para pensar, nesse mesmo experimento, nesse mesmo paper, né, que eles publicaram de 41 páginas, eu resolvi fazer um resumo breve do que eles trouxeram. Eles tentaram ir até 10.000, mas eles viram que não estava dando certo, eles voltaram para 8 de novo, tá, para fazer um registro dessa população. Por que é importante você pensar nos estímulos? A gente sabe que a questão do chirp ele já vem sendo utilizado no potencial evocado. Para quem utilizava dentro da rotina clínica, o clique, quando você usa o chirp para registro, você vê que é outro universo, outro mundo, as respostas são melhores, né? Então, eles conseguiram também, nesse estudo, ver a questão residual dessas emissões otoacústicas, ele viu essa relação sinal-ruído com essa medida de sincronia de coerência, né, em bandas de frequência de 1/8 para comparar a audiometria. Então, ele descreve que há possibilidade, sim, de uma melhor correlação, né, dentro desses achados, junto com a audiometria. Mas é bacana você ver esse estudo. Né? A gente sabe que as pessoas que usam ototóxico por muito tempo, elas pode lesionar a célula ciliada. Então, eles observaram que 48% dessa população dessa amostra teve alguma audição dentro do padrão de normalidade, 52% alterado. E aí, nesse artigo, ele fala também, ele descreve a série de casos, tá? E aí ele fala que as emissões otoacústicas transientes com chirp foi útil para diferenciar essas orelhas, né? Porque é importante, porque você vê a questão da função coclear normal,
com os indivíduos com perdas auditivas, né? Então, o que eles concluem, né? Que, na verdade, eu acho que é um futuro não tão distante, né? Pelo que eu observei nos papers, né? Que eu vou estar até trazendo para a próxima webinar, que a gente vai estar falando um pouquinho da timpanometria de banda larga, e tem muitos estudos que correlacionam as emissões otoacústicas transientes com a absorvância, e aí esses estudos vai nos ajudar também em relação à flutuação do limiar auditivo desses sujeitos, né? Porque você não fica tão restrito, você também pode utilizar a produto de distorção, também fazer uma comparação disso tudo, né? É importante porque você vê que é uma combinação de exames que a gente acaba surgindo para a gente poder estar utilizando dentro da nossa prática clínica, e a correlação de ambos vai ajudar. Ajuda em quê, Bárbara? Por que eu vou usar um estímulo desse? Tá, o sujeito ele não consegue, né, que faz uso de medicação totóxica, né? A gente tem uma gama para vários tipos de patologias, que a gente tem várias doenças, né? A gente sabe que tem a lesão da célula ciliada, e aquele paciente que está debilitado, está acamado, está ali no leito, e ele não consegue fazer uma audiometria. Qual vai ser a medida que eu vou utilizar? Uma medida rápida, prática, objetiva. Eu posso estar utilizando as emissões otoacústicas com o CHIRP com ele, junto com uma medida de absorvância, né? Então, eu acho que são resultados animadores, porque pensando nesse futuro de utilizar dentro da rotina também um estímulo que ele veio para ficar, né? A gente está estudando CHIRP há muitos e muitos anos, e agora ele está ampliando para as emissões otoacústicas transientes, então a gente pode utilizar nessa população. Então, são estudos promissores, né? Que estão ainda em laboratório, a gente não tem ainda no equipamento, tá? Para venda, para comercialização. Então, o bacana é que eles pesquisam muito antes de lançar no mercado, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Quando a gente vai adquirir um equipamento, será que esse equipamento, qual é a validação dele, quais foram os estudos que ele realizou, o que ele está utilizando de protocolo, e geralmente está acompanhando, algumas empresas fornecem para a gente a possibilidade de upgrade, né? Que eu acho que isso é uma coisa muito bacana, para a gente estar... Porque à medida que eles vão estudando, vão tendo as atualizações constantes, assim como a gente tem, né? A gente sabe, a gente tem um delay entre o que o sujeito pesquisa e o que o sujeito publica, de anos, né? Às vezes, assim, porque isso daí hoje eu vou conseguir publicar daqui 2, 3 anos, porque até eu terminar, até o parecerista, até atingir o universo. Então, assim, a gente sabe que lá fora essa possibilidade de pesquisa, de ampliar, de mexer na máquina, né? De ver a questão das possibilidades de estímulos é uma outra realidade. Eles investem muito em pesquisa, muito em ciência. Eles têm uma questão a valorização acadêmica é muito grande, né? Então, eu acho que isso é promissor, né? Eu acho que os próximos eventos, os próximos congressos, vocês vão ouvir falar bastante sobre isso, né? Não tão distante. Eu acho que, como já deu uma avançada bastante, tinha um paper que eu queria até trazer para vocês, mas estava num prelo, né? Para falar um pouquinho como é que é essa relação do CHIRP, essa medida exata, né? Que teve um artigo vai estar sendo publicado em relação a isso. Espero que no próximo evento eu consiga destrinchar um pouquinho com vocês, mas é um artigo com 41 páginas, ele descreve alguns relatos de séries ali, de cada caso clínico, o que foi acompanhado semanalmente, qual foi a flutuação, o que encontrou, e aí, se vocês quiserem, eu posso estar disponibilizando para vocês, tá bom? E um outro fator que é muito importante quando a gente está lidando com essa população, né? Você está fazendo uma medida eletroacústica, como é que está a calibração do seu equipamento? Você já parou para pensar? Né? Você verificou como deveria? Você está fazendo a calibração anual? Né? A gente já tem as normas, né, da ISO, que já vem falando em relação à questão, os fabricantes têm que tomar um cuidado, né, avaliar, controlar os equipamentos que são vendidos no mercado, né, e você tem a FDA que fala o que pode ser aprovado, né, no Brasil você tem a Anvisa, né, o nosso conselho recomenda, já vem recomendando, então desde 2019 ele já fala, já amplia um pouco esse universo, gente, a gente tem que calibrar todos os equipamentos dentro da nossa rotina clínica. Não é só audiômetro, não é só cabine. É equipamento de emissões, é equipamento de potencial evocado, e tem que ser anual, né? O George ele já vem também falando disso, além dele vir falar do George comentar das novas tecnologias, da importância da incorporação disso tudo, ele também fala da questão da calibração. Porque medir, só mensurar, mas como é que você está fazendo esse exame, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. E eu acho que é muito importante vocês terem isso de rotina para vocês, né? Colocar dentro da agenda de vocês, calibrar todos os equipamentos que vocês utilizam no ambiente clínico. Aqui eu vou falar rapidamente para vocês de um relato de caso de uma criança que apareceu para mim no ambulatório, tá?
Essa criança foi um caso bem interessante, porque ela apareceu para mim porque foi uma queixa da tia. A gente trabalha com uma parceria com uma maternidade pública aqui, então no nosso ambulatório a gente faz o potencial vocado auditivo de todas as crianças que nascem na maternidade, elas já saem, já vão passar com a gente no ambulatório. E aí a tia, né, a gente fez a triagem auditiva com potencial vocado no filho dela, tudo certinho, dela veio me falar, nossa, mas eu tenho um sobrinho que não sei o quê. E ela começou a falar, veio com essa demanda de queixa auditiva dessa criança, né? Por isso que eu falo para vocês, não é uma triagem, né? Apenas, né? Como é que está essa anamnese? Como é que você está coletando, né? O simples apertar o botão, a gente tem que ter alguns critérios, né? E aí eu comecei a conversar com a mãe falou, não, mas eu acho que ele não ouve, doutora. Eu acho que não. E aí ele passou na semana seguinte, eu falei, pode ir para o ambulatório, né? Aí passou com o otorrino, tudo, a gente fez a entrevista, fez a miatoscopia, a gente começou a fazer a avaliação dos exames, né? É uma criança com 1 ano e 6 meses, dá para fazer uma série de exames com essa criança, a gente fez o VRA, potência vocado, estado estado, noções autoacústicas, antipressanometria. Então, a gente fez a bateria de avaliação audiológica, né, com essa criança, né? A gente fez o primeiro exame, a timpanometria, curva articular, bilateralmente, mas os reflexos deram ausentes. Opa, pera aqui. Para quem está comigo no ambulatório da faculdade, eu sempre falo, gente, a criança chegou, né? Primeira coisa que eu sempre faço, seja criança, seja adulto, seja idoso, faz a imitanciometria, tá? Vai te poupar muito o seu tempo, se você tiver que colocar, quando você for colocar esse sujeito na cabine, porque você vai saber mais ou menos como é que está o limiar, pensando nessa questão, né, da imitanciometria, né? Os reflexos vão desencadear a 70, 90 dB acima do limiar do sujeito, né? E aí a gente fez o resto dos exames que eu falei para vocês, a gente colocou o paciente na cabine, tudo, fez emissões autoacústicas, potencial vocado auditivo, fez o estado estável, né? Aí a criança não respondia fidedignamente na audiometria com reforço visual. Opa, peraí, né? Já estava com alerta da tia, né? E aí a gente começou a fazer essa avaliação, emissões autoacústicas para distorção ausente bilateralmente, né? E aí o que a gente também tem que falar para vocês, que é muito importante, que eu vi que teve uma das perguntas aí. Gente, a questão do ruído sempre tem que estar abaixo de 0, porque às vezes a emissão autoacústica pode estar aqui. Então, o que eu aprendi? Gente, tem uma linha de base, tem uma qualidade no registro dos seus exames quando você está na clínica, né? Essa relação sinal-ruído. Chegou em 0, você pode parar. E aqui o que a gente observa, né? Quando vai ficando mais grave, a gente tem mais ruído, tem mais contaminação nesse registro, né? Então, a gente teve ausência também bilateral, tá? Das respostas, o potencial evocado auditivo clique, a sincronia totalmente ausente, não tinha sincronia nenhuma. A gente foi fazer estado estável dessa criança, a gente teve resíduo de resposta. Para quem não sabe como é que funciona o estado estável, eu vou falar brevemente 1 minutinho aqui para a gente fechar essa webinar. A gente faz como se fosse uma audiometria, né? Eu comecei, como eu já sabia que todos os exames estavam ausentes, eu falei, não, eu só vou confirmar, né, essa criança tem uma perda aí profunda, né? Então, vamos só fechar para fazer, pensando no princípio do cross-check, o exame tem que estar correlacionado ao outro, né? E ela teve resíduo auditivo em 90, tá? Na orelha esquerda, né? Se você observar o gráfico que está aqui, a gente tem um fator de correção, tá? Que é o parâmetro da máquina, tudo certinho, normatizado, belezinha. Então, a gente teve 2 respostas em 90 na orelha esquerda, e na orelha direita, ausência total de resposta. Gente, quando você lida com criança, é muito importante você avaliar de grave a agudo, porque se fosse um caso, se tivesse resposta 50, em 40, 60, né? Como é que vai ser a adaptação de aparelho auditivo dessa criança, gente? Como é que vai ficar o audiologista da outra ponta ali, o reabilitador, como é que ele vai adaptar o aparelho nessa criança se ele não sabe uma medida, né? Eu não tenho uma audiometria, né, desse paciente, né? Eu tenho uma ausência total de resposta, que estava totalmente ausente. Vai para uma implante coclear, eu sei que é um caso de implante coclear, a criança foi encaminhada, fez a adaptação de aparelho, e foi encaminhada para o programa de implante coclear, porque lá no hospital escola a gente faz o diagnóstico, na semana seguinte a criança já é marcada, fecha o diagnóstico com o otorrino, eu já mando os exames para o otorrino, e ele já vai acelerando esse processo com a criança, porque a criança é sempre prioridade no serviço, tá bom? Então não tem fila de espera, não fica esperando, então é uma coisa muito importante, né? E aqui, pensando dentro de ausência total de respostas, em tudo que a gente avaliou,
e a conduta, como eu falei para vocês, né, foi encaminhado para o otorrino e foi encaminhado para a reabilitação, para essa intervenção. E aí eu paro e falo para vocês, gente, emissões otoacústicas é muito importante, ela é fundamental, né? E eu acho que ela fica um pouco esquecida dentro da nossa rotina clínica, é muito, muito, muito importante a gente utilizar, né? Porque será que todos os nossos pacientes vão deixar a gente fazer audiometria? Será que todo mundo vai conseguir fazer com especificidade um VRA numa criança? Será que todas as minhas crianças vão conseguir fazer o potencial vocal auditivo por frequência específica? Qual que é a realidade de norte a sul do país? Né? Então, a gente também tem que ter em mente o que tem no meu serviço, o que eu posso fazer dentro do meu serviço, dentro da bateria de avaliação audiológica, lembrando o princípio do cross-check, né? O exame tem que correlacionar o outro, as emissões otoacústicas é fundamental, é importante, foi descrita desde 1978 por David Kemp, né? A gente tem que agradecer muito aos pesquisadores. Na década de 80, né, a gente começou a utilizar dentro da rotina clínica. Então, ela veio para ficar, não pode ficar esquecida. Ela não tem só ter que ser utilizada dentro dos programas de triagem auditiva neonatal, dentro do programa de conservação auditiva, monitoramento, mas dentro da nossa rotina clínica. Porque você consegue fazer o diagnóstico diferencial, que é muito importante, tá? Na vida desse sujeito, tá bom? Muito obrigado. Aqui está o Instagram do nosso grupo de pesquisa de audição na criança. A gente tem vários artigos que a gente coloca lá. Cada semana a gente coloca algum paper novo, né? A gente comenta um pouquinho. Se vocês quiserem ver os artigos na íntegra, né? Na verdade, eu dei uma pincelada geral de algumas coisas, porque o tempo também é curto, a gente não consegue alongar muito. Eu mando para vocês todos os artigos através do meu e-mail, barbara@academic.fs. Aqui estão as referências, os agradecimentos à PUC, aos meus professores, Doris, Orozimbo, o pessoal da PUC que estudou comigo, a Gabriela Ivo, a Natália, a Isa, uma das autoras do artigo, e todo o meu grupo, a Tati Lira, que é minha amigona, né, a menina do Estado Estável, né, que defendeu o mestrado dela, está indo para o doutorado, e a Bia Mendes, Bia Novaes, aos meus alunos da UFES, a minha família, meus irmãos, minha filhinha, todo mundo, minha mãe, e muito obrigado por tudo. E vamos para o fechamento, né? Vamos aqui, eu não sei se algumas questões eu já fui respondendo. Vamos lá, Má, deixa eu só minimizar agora a gente aqui. vai abrir para as perguntas. Eu vou pedir, por gentileza, para vocês mandarem todas no question and answer, porque no chat a gente não tem controle, tá? Eu vou ler a pergunta em voz alta, porque vocês não conseguem ler o question and answer, e aí a professora Bárbara vai respondendo para a gente. Então, vamos lá. A primeira pergunta é da Daniele Almeida, e a Daniele pergunta: a relação sinal-ruído de 6 dB é tanto para adulto quanto criança? Quando você vai pensar em produto de distorção, sim. Porque lembra que eu falei, assim, algumas coisas que a literatura traz para a gente, assim, o que eu vi uma grande dificuldade em relação aos materiais publicados recentemente sobre as emissões otoacústicas. Eu acho que a gente tem muita coisa de eletrofisiologia, mas quando você entra para a parte eletroacústica, eu acho que tem uma falha, né? Então, eu procurei trazer aqui para vocês tudo que a literatura fala. Eu li o que o mundo publica, né? O que a gente tem nos nossos tratados da vida, né? O que eles recomendam, né? Aí eu trouxe para vocês. Pensando que, na minha experiência clínica, o ruído interfere muito na transiente, quando se comparado ao produto de distorção, tá bom? Na minha rotina de bebê neonatal, que eu fazia muita maternidade, né? Meu mestrado foi com 700 bebês, então, além de ser meu banco de dados, a gente fazia a coleta também não para maternal, fazia ambulatório, então a gente tem essa experiência também clínica, que também a gente apanhava um pouquinho. E aí, pensando nessa relação sinal-ruído, que eu estou vendo aqui uma questão aqui da Rafaela, né? A questão da amplitude. Quando ela está negativa, a gente tem que tomar bastante cuidado com essa resposta negativa, né? A professora Dora sempre comentou com a gente, até quanto considerar. Eu não vejo as pessoas abordando muito sobre essa relação negativa, tá? Então, até 5 a gente considera assim, bom, mas quando começa totalmente negativo, para mim, ao meu ver, tem que monitorar, tá? Eu acho que é muito importante a gente ampliar as pesquisas, os estudos em relação a isso, né? Porque é um alerta, tá? Essa resposta está negativa. Toma cuidado com os equipamentos automáticos, porque ele pode dar negativo, negativo e no final dá positivo. Então,
Por isso que eu abri a tela, fui mostrando para vocês em relação à análise desses exames, a mensuração, porque às vezes o que é negativo se torna positivo. Então, você olhar o gráfico, não só ver, mesmo que você está ali, principalmente quando é diagnóstico, gente, pelo amor de Deus, porque os equipamentos hoje de triagem, ele tem uma alta sensibilidade, uma alta especificidade, é o que a gente está vendo nos estudos que estão sendo publicados, que a gente sempre acompanha, né? Eles estão aprimorando cada vez mais, né? Essa especificidade relaciona ao quê? Relaciona que a criança que realmente tem a perda, ela vai ser filtrada, tá bom? Então, a criança falhou, vai atrás dessa criança. Lembra que eu falei para vocês que metade do estudo, daquele estudo lá da FINESE, 54 mil daqueles achados, lá metade da população não tinha indicador de risco, né? Então, pelo amor de Deus, não é uma simples missões, é um exame que é um divisor de águas para o seu sujeito, para sua criança, para o seu bebê, né? Senão não deveria, se for parar para pensar assim, se não for ter o retorno, se for continuar o processo como um todo, não sei o que é ter triagem, para criança chegar para o seu ambulatório com 2, 3 anos, né, de que vale a triagem se não conseguir fazer o diagnóstico precoce, né? Pensando essa questão que ele colocou da negativa é muito importante, tá? Você quer continuar? Pode continuar aí. Vamos lá. A relação sinal-ruído, a partir de qual idade considerar 3 dBs? Na minha prática clínica, o que a gente utilizava, que a gente sempre utilizou, de 0 a 3 anos, a gente sempre utilizou isso, tá? Dentro do laboratório, tá? Mas eu vou passar para vocês o artigo que eu citei, né, hoje na aula, para vocês darem uma destrinchada, para vocês entenderem um pouquinho sobre isso, tá bom? Pensando essa questão do ruído. Se vocês pararem para pensar, quando você faz o registro das emissões otoacústicas, quando você registra em 1000, é mais difícil você baixar. Pelos exames que eu mostrei aqui hoje, vocês podem observar, as outras frequências você consegue baixar muito mais rapidamente, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Tem uma pergunta aqui da Keila, que ela fala da triagem ativa na Natal. Eu realizo a triagem ativa na prefeitura em que trabalho, porém o aparelho é bem antigo, 2007. Ele só tem a transiente por absorção. Gostaria de saber se há um prazo de validade para o equipamento que deveria ter, se necessário, para a atualidade. O aparelho é calibrado anualmente. Aí eu vou devolver a pergunta para aquele e vou devolver a pergunta para você. Vou fazer um ping-pong, Marina. Que equipamento é esse? Pode falar, independente da marca, a gente está aqui num webinar de conhecimento científico, né? Eu acho que o seu equipamento está bom, ele está calibrado, ele está funcionando, né? Tem uma certificação de que ele está bom, não tem nada, que realmente o que ele fala de estímulo que está saindo, foi verificado, foi calibrado, tem uma certificação que pode continuar utilizando dentro da sua prática clínica. Mas eu gostaria que a Marina complementasse essa questão, que eu acho que é muito importante, né? Ela que lida com essa questão de comercialização, o que as empresas estão falando, o que elas estão recomendando, né? O que você vê na Academy? Que a Academy são diversos pesquisadores no mundo que publicam, né? E se reúnem, tem esses debates. Eu sei que você participa de vários congressos como esse. Eu gostaria que você fizesse uma junção aqui comigo. Claro que o ideal seria a gente fazer o upgrade sempre do nosso equipamento. Eu falo por experiência própria. Graças a Deus, quando eu comprei meu equipamento lá atrás, como eu já fazia pesquisa, eu estava dentro do laboratório da Doris, professora Doris, eu tinha contato com vários equipamentos, eu falei, eu que não sou boba nem nada, eu vou pegar um equipamento que faz com que eu consiga o upgrade, né? Então, gente, uma coisa que eu falo para vocês, quando vocês forem comprar um equipamento, veja se esse equipamento tem a possibilidade de fazer atualização, tá? Porque eu acho que isso é o divisor de águas na vida de qualquer profissional, porque os equipamentos são caros, né? O nosso salário não sobe como sobe os equipamentos. Hoje está em dólar, no dólar que a gente ia pagava 3,7, hoje está beirando quase 6, né? Então ele fica 6, desce para 5,8, sobe e volta. Então é bem complicado. Vamos lá, Mar, complementa aí a pergunta da colega em relação ao tempo disso. Bom, hoje a gente tem uma gama muito grande de equipamentos. São equipamentos totalmente, a maioria, né, pelo menos da Interacústicos, eles são modulares, então eu posso acrescentar mais de um exame conforme a minha demanda, e tem essa questão do upgrade também, e da atualização de softwares. Então, às vezes, mesmo equipamento sendo mais antigo, se for uma marca, uma empresa que vá tendo as suas atualizações em pesquisa, isso vai sendo colocado dentro dos softwares e eles vão tendo essa atualização,
sempre que manda para calibração é interessante que essa atualização seja feita, mas aí depende muito do que o equipamento e a marca oferece. É lógico que a tecnologia ela não para, então a gente sempre tem as reuniões da Academy, a gente sempre vê o que está chegando em tecnologia, e isso que a Bárbara falou é realmente muito interessante, a gente sempre voltar a nossa compra do equipamento para um equipamento que eu possa ter realizar realmente upgrades, enfim, porque sempre eu vou ter novas possibilidades e vou conseguir acompanhar essa tecnologia para conseguir aprimorar o meu diagnóstico. É lógico que sim, emissões autoacústicas é o clássico que a gente conhece, as emissões transientes, os produtos de distorção, mas hoje a gente já tem emissão pressurizada para ajudar na questão quando a gente tem um problema de orelha média, queria impedir um registro de emissões, hoje a gente já consegue, e é com equipamento onde a gente tem modularidade, onde a gente consegue colocar esse exame a mais. Então, assim, vai chegando a novidade e é bacana ter um equipamento de a gente conseguir inserir essa novidade para a gente conseguir inserir na nossa prática clínica, porque a demanda sempre vai ter, né? Então, as pesquisas não param em relação a isso. É muito bacana você ter acesso a equipamentos e a laboratórios que, quando vai fazer a calibração, tenham softwares originais para conseguir fazer essa atualização e essa calibração de acordo com software e firmware, que é tudo um conjunto, né? Que aí o laboratório tem que conseguir fazer tudo isso para rodar tranquilamente também. Se não é um laboratório não autorizado daquela marca, por mais que ele faça essa atualização, não vai ser efetivo. Então, a gente tem que sempre prestar muita atenção nisso também, tá? Então, ter um equipamento que tem essa possibilidade de uma modularidade, de upgrades, mas também saber com quem a gente vai fazer essa atualização é super importante. Pegando esse gancho seu, eu pego meu equipamento, coloco na minha maletinha e levo lá para São Paulo, para hiperacústico, para já ter que calibrar. Nesse período de pandemia que está me dando um pouquinho mais de trabalho, né? Porque antes eu sentava lá, ficava lá com o Antônio, com a equipe toda, porque eu fico fazendo milhões de perguntas, sabe, gente? Eu sou uma pessoa que está calibrando meu equipamento, o que é isso, o que é aquilo, porque você começa a entender de calibração, a importância da calibração, né? Como que é calibrado, o professor Pedro, né? Ele fala sobre isso está também no Tratado de Eletrofisiologia que ele publicou, ele fala muito importante essa questão da calibração, né? De quem está calibrando, principalmente medida eletrofisiológica, nem todos os técnicos têm competência, gente. Nem todo mundo tem essa certificação. É muito, a questão da conversão, é muito detalhezinho para quem está ali dentro do laboratório, começa a observar e fala de gente do céu. E assim, eu sinto que o pessoal da engenharia, cada vez mais eu aprendo alguma coisa, né? Eu tenho uma tendência à tecnologia, que meus irmãos são engenheiros, outro tem uma empresa de TI, e assim, eu sou fanática em tecnologia, então tudo que vai lançar no Brasil, eu já quero ver, já quero estar sabendo para estar ligada. Aí tem uma pergunta aqui também da Elisângela. Natanu, é melhor a transiente? A melhor a transiente pensando naquele princípio de 20 e 30 dB, né? Em relação a... E várias outras pessoas fizeram a mesma pergunta, tá? Mas assim, eu não tenho a transiente. Posso usar para distorção? Pode. Pode usar para distorção, que ela vai ficar pegando 45, 50 ali, entendeu? É melhor você ter o exame e conseguir fazer alguma medida do que você não ter nada. Então, assim, eu sei que a gente tem realidade de norte a sul do Brasil, às vezes nossos gestores compram equipamentos, que é a publicitação, de trabalho que tem. Eu sou de uma época que eu trabalhei com o Hortman, gente, acho que vocês nem sabem o que é o Hortman. Você já ouviu falar do Hortman, Marina? É equipamento que o professor Orozimbo trabalhava, ele fala nos livros dele. Eu trabalhei no Hospital Municipal, eu fiz 1.200 SPEAT em 2 anos, né? Eu tinha um registro lá de todos os exames que eu fazia do município. E aí era o Hortman, era no teclado que eu iniciava, era o trombone, era no forno TDAH. Gente, mas eu tirei leite de pedra. Eu consegui fazer e depois a gente conseguiu provar para o município que era importante ter equipamento melhor. E a gente conseguiu comprar equipamento de eletrofisiologia, conseguimos vários equipamentos. Mas até mostrar para o gestor que é importante ter equipamento que vai facilitar a sua vida, vai facilitar a vida do gestor, a gente vai conseguir produzir mais, até aí a gente tem que tirar leite de pedra. Então, utiliza o que você tem. Se você tiver alguma dificuldade, tiver equipamento antigo, manda e-mail para mim. Eu tenho vários estudos sobre equipamento, sobre a calibração, sobre a relação sinal-ruído. Eu vou mandar para vocês, porque na webinar não dá para responder todas as questões, né, Marina? A gente vê que tem muitas questões que são importantes. Aí tem uma outra questão aqui, que também pega o gancho da triagem auditiva neonatal, né, que na transiente usa para neonatal, para triagem, a transiente e ocupacional, a distorção. Sim, pode considerar como sim.
Mas pensando no futuro não tão distante, né, como diria Shrek, se eu tenho o Chirp, que vai me ajudar dentro desse registro, eu acho que vou poder utilizar as 2 emissões, entendeu? Ela vai me dar uma medida muito, assim, palpável, né? Então, assim, eu acho que as emissões, o futuro dela, a gente vai resgatar ela de novo dentro do contexto clínico, né? Em 1980, quando deu aquele boom das emissões autoacústicas no mundo e todo mundo começou a parar de utilizar o reflexo cócleo-palpebral, né? A gente sabe como o serviço ainda utiliza como triagem, e começou a utilizar uma medida eletroacústica dentro da rotina clínica, né? E dentro da triagem ativa neonatal, tá bom? Então, eu acho que é muito importante. A triagem escolar depende do que você quer pegar, Cibele, tá? Se você tem a possibilidade de fazer a transiente, faz a transiente, né? Lembrando que, na minha experiência, tá, gente? Na minha experiência que eu sou gestora de programa de triagem auditiva neonatal, eu trabalho com a parte de audiologia infantil há 15 anos, tá? Eu acho a transiente, ela é muito sensível ao ruído. Então, você tem que estar numa sala muito, muito, muito assim, silenciosa para fazer esse registro. Hoje a gente tem o acoplador, né, Marina, que já vem com o equipamento, que abafa um pouco essa questão do ruído. Você tem várias tecnologias que eu acho que para o evento futuro a gente pode estar trazendo alguns dados preliminares, que a gente vai estar testando a questão do fone também, né? Ter a possibilidade de registro de emissões autoacústicas e PAT pela mesma sonda. Gente, que maravilha, não vou precisar trocar. O bebê dormiu, eu consigo fazer tudo, porque às vezes você vai vir o bebê para fazer o registro, né? Para de fazer emissões, vai para o PAT e a bebê acorda porque mexeu, né? Então, hoje a gente tem a possibilidade de, no mesmo fone, né, microfone sonda, para emitir tanto PAT quanto para as emissões autoacústicas. Eu acho que no lançamento futuro a Marina vai estar falando, a gente vai estar trazendo os dados um pouquinho que a gente está fazendo dentro do laboratório. Eu vou passar a bola para você aí, e aí você conduz aí, Mar. Vamos lá. Vamos continuar aqui nas questões. Rafaela Coimbra, posso considerar a reprodutibilidade 50% para geral e 70% para específica, tanto adulto como criança? Pode. Eu mando os autores que a gente... Assim, tudo que eu falei hoje, eu procurei ver o que foi publicado, tá? Então, assim, foi um pouco tudo que foi publicado. Se você reparar, cada slide que eu abordei hoje tinha os autores. Então, não foi só um autor. Eu li 4, 5, 6, 7, 8 autores. Eu fui buscando tudo que a gente tinha material para a gente poder dar uma resposta para vocês, porque a gente já sabia, já preveu, né, Marina? Dentro da caixinha de perguntas, quais eram as perguntas básicas que todo mundo faz, né? Uma outra questão aqui que é muito importante, que a Graziela Oliveira perguntou: quanto tempo o vernix sai do conduto? A gente fala que 15 dias, né? O divisor de águas para a gente. Por isso que a gente marca o reteste depois de 15 dias na maternidade, né? Porque ele vai expelindo aquele vernix. Então, assim, 15 dias... Na verdade, assim, às vezes no primeiro dia já sai. A gente fala que não passou por vernix na primeira semana. Depois da segunda semana, isso daí já não cola mais, gente. A criança já tem 15 dias, está falhando na triagem, não fica retestando várias vezes, né? Testou uma, testou duas, já manda para o diagnóstico. A gente teve uma discussão bem em relação a isso, né? A Maíra deve estar acompanhando, a gente discutiu sobre isso também. É muito importante a gente não ficar retestando, tá? Falhou, manda para o diagnóstico, gente. Pensando nos estudos grandes que a gente tem, que muita criança que não tem indicador de risco está passando. Então, assim, cuidado com essas questões, tá? A Keila falou que é o AirScan. Eu não conheço muito bem o AirScan, mas acredito que, por ser um equipamento mais antigo, não vai conseguir fazer o upgrade dele, né? Os equipamentos de 2010, 2011, alguns equipamentos dos 10 anos para cá, algumas empresas a gente sabe que consegue fazer o upgrade e consegue... A Calisa está fazendo uma pergunta aqui. E para fazer as emissões clínicas, qual o aparelho ideal? O aparelho ideal é aquele que cabe no seu bolso. Primeiro ponto. O equipamento que eu recomendo é equipamento assim que dê possibilidade de você fazer upgrade futuro. Eu falo que para mim, na minha vida, foi um divisor de águas, porque eu saí de um setor... Eu tinha uma empresa, eu trabalhava com a parte de audiologia,
E a minha felicidade, né, foi ter comprado há 10 anos atrás lá um equipamento que eu poderia fazer upgrade futuro. Eu tinha um equipamento portátil, tinha um equipamento clínico, tinha tudo lá bonitinho, mas a minha felicidade foi eu conseguir fazer upgrade, porque na época que eu comprei, foi meu rim junto, né? Porque eu comprei ele completo, ele só não andava sozinho, né? Mas meu equipamento fazia tudo. E eu tinha visto ele no laboratório, acompanhei pesquisa, né? Aí eu falei, gente, esse é meu sonho de consumo. Vamos apertar aqui, vamos comprar. Vamos comprar. No início eu pagava seguro dele, porque eu tinha morria de medo de ser assaltada, valia mais que o meu carro. Eu falava, eu sou uma louca. Mas, gente do céu, eu fui vendo isso a médio e longo prazo, foi o melhor investimento da minha vida, tá? Porque pelo retorno que ele me deu, tá? Eu conseguia fazer triagem, eu conseguia fazer diagnóstico, eu conseguia levar ele na minha maletinha para lá e para cá. Eu era cigana da audiologia infantil, a bebê falhava, eu já fazia o diagnóstico dele, já falava com o médico que estava aqui na sala do lado, já falava com o pediatra, a gente já entrava naquele plano de ação. Então, faz muita diferença, tá? Então, vai comprar para a sua clínica um equipamento que você consiga fazer upgrade, que cabe no seu bolso. Hoje a gente tem vários tipos de financiamentos, tem Banco do Brasil, né? Tem projetos de empresas de incubadoras que eles têm a questão de juros, pensando nessa questão de gerenciamento, de gestão, que eles colocam, vai diminuindo, né? O juros fica baixo, tem as empresas que também fornecem. E se a Marina quiser pegar o gancho e finalizar aí com essa resposta para a Calisa, vamos lá, Marina. Deixa eu ela achar fala do aqui. equipamento. Para equipamento de emissões, qual que é ideal para a clínica? Para a clínica? Bom, lógico que eu vou indicar Interacoustics. Mas hoje a gente tem o Titan, por exemplo, é um equipamento de emissões autoacústicas que tem essa possível modularidade. Então, além das emissões, você consegue colocar o pH automático, você consegue colocar a timpanometria, os reflexos, inclusive a timpanometria de banda larga. A gente consegue fazer upgrade nele, atualizar, sempre tem atualização de software, então isso é muito bacana. O Eclipse também dá a possibilidade de atualização de software, então a gente consegue aí alterar protocolo, né? Porque muitas vezes para a gente utilizar na rotina clínica, não só como triagem em si, é bacana que a gente consiga ter acesso ao protocolo dos exames, né? Do equipamento para a gente poder fazer as alterações necessárias. O que mais que a gente tem na Interacústica? Tá para chegar o Sera, que vai ser um equipamento incrível, onde a gente vai ter a possibilidade das emissões e também do pH automático. E tem bastante gente me perguntando se dá para fazer atualização no AutoRead. O AutoRead a gente não consegue atualizar, mas tem um lançamento de um novo AutoRead que está para chegar também, onde a gente tem a versão tanto para triagem, que aí o protocolo é fixo, a gente não vai fazer alteração, então realmente ele é só indicado para triagem, não vamos indicar ele como uma ferramenta diagnóstica, mas ele também tem a possibilidade de protocolos com ferramenta diagnóstica, ele vai até 12.000 Hz nesse módulo diagnóstico. A gente ainda não lançou, está para lançar. A gente fez um lançamento interno dele tem pouco tempo, ele está para chegar no Brasil, e aí vocês também vão ficar sabendo mais a fundo o que ele oferece. E aí, o upgrade seria realmente um AutoRead novo, né? Para quem perguntou em relação aos upgrades do AutoRead. Mas o Titan é maravilhoso para prática clínica, o Eclipse, enfim, todos que têm a possibilidade do módulo diagnóstico, onde a gente consiga aí ter acesso ao protocolo de exame, fazer as alterações necessárias, lógico, sempre baseado em evidências científicas, são os melhores para a gente conseguir fazer essa rotina clínica, né, como uma ferramenta diagnóstica, não só na triagem auditiva neonatal, enfim. Tá bom? Estão perguntando o telefone da Interacústica de São Paulo, gente. Meninas, pelo amor de Deus, coloca aqui no chat para o pessoal. Meu e-mail é barbararosa@academico.fs.br. Ou, se quiser também, pode mandar mensagem pelo Instagram, se acontecer alguma coisa com o e-mail, vocês não conseguirem. @audioinfantil.se, tá? Que é do grupo de pesquisa de Sergipe, a gente responde tudo lá também via direct, mas se quiser mandar um e-mail, é importante para quem está querendo saber dos artigos, para mandar de volta, tá bom?
Se Deixa eu ver quiser, a gente pode enviar os artigos. Eu tenho a relação de todo mundo. Opa! Voltou. Eu tenho a relação. Perdão. Eu tenho o e-mail de todo mundo que está inscrito. Se quiser enviar os artigos, eu posso enviar para eles, para todo mundo de uma vez. Aí ver como fica melhor. O telefone da Interactive São Paulo, eu não tenho ele de cabeça. E eu não estou na empresa agora, eu estou em casa. Mas se quiserem me enviar um vou buscar na minha e-mail agenda. perguntando, eu envio para vocês. Eu tenho aqui na minha agenda, eu vou dar uma procurada, porque eu sou um pouco refém, assim, sabe? Acontece alguma coisa do pessoal da assistência técnica que eu tenho, que é do Bruno, tá? É 11, DDD 11, 37360810, tá? Mas também no site da Interacústica também tem. Em relação aos bebês Covid, a gente não tem nada com uma evidência científica publicada ainda, a gente tem alguns artigos que refere, mas assim, a questão do Covid, eu acho que a gente vai ter que esperar. O que a gente vê do comitê multiprofissional, né, as diretrizes, para a gente não se preocupar, por enquanto, com essa população, apenas se ele apresentar algum indicador de risco, então segue o que está lá preconizado pelo Joint, segue o que foi preconizado pelo Comusa 2020 como indicador de risco, pensando no protocolo que você tem que utilizar. O que mudou, né, que eu acho que é muito importante a gente frisar, que as crianças com síndrome congênita já eram indicador de risco por conta da malformação crâniofacial, então ele já tem um indicador. Isso já está atualizado, né? O Joint colocou 2019, como o USA veio e reforçou 2020, e é importante seguir os indicadores. O indicador de risco é uma das coisas mais importantes que a gente tem que seguir dentro do nosso programa de triagem auditiva neonatal, tá, gente? Eu acho que é a primeira nota de corte, tá? Procurar sempre estar utilizando o que o Comusa recomenda, o Comusa sempre está atualizando, né? O Comitê Multiprofissional de Saúde Auditiva, composto pela Dória, professor Manuel, todo o pessoal da Sociedade Brasileira de Otorrino, de Fona, Academia de Audiologia, né? Eu acho que é muito importante seguir isso. Aqui está falando assim, a criança falhou numa frequência, considera falha ou passa? Gente, totalmente falha, não tem como, não tem possibilidade nenhuma de você liberar uma criança assim, de jeito nenhum. Eu vou mandar para você também o estudo da Isa, né, que fala sobre isso também, que eu acho que é muito importante vocês verem, porque eu estou vendo que tem algumas perguntas aqui no chat, que já é de coisas que a gente falou hoje durante a aula, então a gente vai mandar as evidências científicas para vocês, quem perguntou de protocolo, quem perguntou da relação sinal-ruído. A gente tomou todo o cuidado, porque a gente pensa numa prática baseada em evidência, né? A Cibele Abrantes está perguntando qual que você comprou? Será que é o equipamento que eu comprei? Gente, eu comprei o Eclipse, tá? Eu comprei o Eclipse com módulo completo, na verdade, meu Eclipse tem tudo. Ele tem triagem, ele tem diagnóstico, ele tem estado estável, ele tem todos os estímulos, ele só não anda sozinho, né? E aí eu falo que é meu xodózinho. Só não é mais importante que a minha filha, tá, gente? Porque filha é uma coisa que é a coisa mais importante da vida da gente, mas assim, pensando em termos materiais, eu não ligo para carro, não, mas para equipamento, gente do céu, quem me conhece, faz um lançamento novo, eu sou para equipamento, assim como os homens são para os carros, sabe, gente? O olho do povo brilha, né? Os lançamentos de carro. Eu sou assim, vou no congresso hoje, eu quero ver o que tem de novidade. Chego para assim, gente, o que vocês têm de novidade? Eu quero saber o que tem aí, tá? Eu acho que isso que é importante, tá bom? Você tem utilizado a supressão? Como eu falei para vocês, eu não utilizo muito, tá, na rotina clínica. Eu posso mandar o estudo para você da Aline Amorim, tá, que foi muito legal o trabalho dela, que é bacana. Eu vou estar passando tudo para você, Marina, porque eu acho que senão a gente vai ficar aqui até 9, 10 horas respondendo, porque tem muita pergunta. Eu acho que quando a gente tem base científica, até para vocês estarem conversando com os colegas, né? Eu acho que é importante saber quem publicou e como publicou, né? É obrigatório a avaliação comportamental, mesmo se a criança passar no teste de emissões? Então, depende, Keila. Se você está falando em triagem auditiva neonatal, é o protocolo e passe e falha com emissões otacústicas. Acabou. Pensa que você está fazendo triagem auditiva neonatal. O que é emissões com triagem auditiva neonatal é uma coisa, diagnóstico é outra. São duas coisas diferentes. Quando você pensa em triagem auditiva neonatal, é protocolo de alto risco e baixo risco. Gente, eu preciso fazer emissões e PAT em bebê que tem risco para surdez? Não, gente. Faz direto PAT, tá? E emissões otacústicas a gente utiliza para quem não tem indicador de risco, tá bom?
E aí você vai fazer avaliação comportamental, de 0 a 6 meses o BOA, acima de 6 meses o VRA, e por aí vai, dentro da bateria de avaliação audiológica, né? Lembra de toda a bateria de avaliação que a gente conversou, né? A criança tem uma alteração em via aérea na frequência específica no estado estático, faz via óssea. Bárbara, quais são os critérios, os parâmetros do protocolo? Eu vou passar uma panca de material para vocês do que tem de normatização, do que os meus colegas fizeram ao longo da vida, o que a gente tem de experiência clínica, eu passo para vocês. O que é estímulo chirp, que você falou, para quem nunca viu, né? A gente pode estar passando para vocês também, né? Falando um pouquinho, abordando um pouquinho mais. Mas eu acho que é só isso. Eu vi que a Fabiana já está aí, está querendo fechar e encerrar, já está dando 8h40, vai ficar longo. Vamos, fecha aí, vai. Vou falar para você, Marina, vou ficar quieta, minhas considerações finais das meninas. Bom, acho que as outras perguntas, elas seguem bem o que a gente já respondeu e que a gente vai enviar em artigo para o pessoal. Aqui a única, a Elisângela quer saber em que canal que ela fica informada sobre as próximas webinars. No Facebook tem uma página da Interacústicos Brasil, é sempre lá que a gente posta esses informativos, tá? E é só seguir lá a nossa página. E no próximo mês, junho, eu não sei a data, a gente vai estar falando de timpanometria de banda larga, de imitanciometria, vou estar destrinchando, eu vou ver se eu trago, vou destrinchar um pouquinho para vocês algumas coisas novas que eu vi de alguns papers que eu já separei, para a gente estar discutindo. Então, prepare as perguntinhas, coloque na caixinha depois da Marina para o próximo mês. Exatamente, é sempre no início, a gente vai estar fazendo agora uma série de webinars, é sempre no início do mês, geralmente entre a primeira e segunda semana do mês. Mas aí a gente sempre vai postando com antecedência no Facebook da Interacústicos Brasil, mas é o da Interacústicos Brasil, tá? A página. E aí lá tem o link para se inscrever, enfim, vocês ficam sabendo de tudo. E ao longo desse mês também, na página do Facebook da Interacústicos Brasil, a gente vai soltar vários teasers, assim, sobre emissões, vai ter emissão autoacústica pressurizada, a gente vai disponibilizar um e-book sobre emissões autoacústicas muito legal da Interacústicos Academy também, para vocês conseguirem fazer o download. Então, segue lá que vai ter muita informação bacana. E no mês que vem também sobre imitanciometria, timpanometria de banda larga, enfim. Sempre vai ter um tema do mês aí para a gente seguir. Marina, para não ficar assim, eu não consegui responder todas as perguntas, eu queria saber especificamente alguma coisa, eu vou disponibilizar meu e-mail para vocês, a Marina vai mandar junto com os artigos, tem alguns artigos também que estão na página do nosso Instagram lá, né, que a gente vai explicando vários artigos, né, a gente sempre posta toda semana algum artigo novo. Pode me mandar, eu respondo para vocês, eu ajudo vocês, porque a gente sabe que aqui o tempo é limitado, né? A gente consegue, é muita pergunta que acontece, né? E a gente vai estar respondendo para vocês. Eu gostaria de agradecer a Fabiana, a Marina pelo convite, é sempre muito bom estar com vocês e estar aprendendo um pouquinho e ter essa troca constante, né? Eu aprendo muito com vocês sempre, né? A gente discute bastante sobre os equipamentos, né? Eu que sou uma curiosa da tecnologia, fico ali querendo fuçar mais, por que meu equipamento deu tal coisa, aconteceu tal coisa? Então, assim, o técnico às vezes fica maluquinho comigo, porque eu questiono tudo e pergunto tudo. Muito obrigada, meninas. A gente é que agradece. Foi sensacional. Foi uma super troca de conhecimentos e já estou ansiosa para o próximo mês. Isso aí. A produção não para. Vamos continuar já pensando no próximo, no próximo, no próximo. Enfim, muito gostoso estar aqui. Eu não apareci para finalizar, não, gente. Se vocês quiserem, vocês podem ficar aí, ó. Vamos que vamos. Deu 1h40, né? Eu acho que o pessoal já está começando a ficar cansado, né? E tem um limite. Mas as outras perguntas, a maioria é sobre protocolo, e eu acho que os artigos já mostram, né? A gente já vai ter uma boa... A Paula está falando Instagram. O Instagram é Áudio Infantil SE, tá? Pode me adicionar, que daí a gente vai estar respondendo para vocês, as dúvidas ficaram, e eu vou mandar os artigos de protocolo, porque eu acho que é o que todo mundo pergunta, é unânime, né? Todo mundo pergunta qual é o melhor protocolo, o que eu utilizo, o que acontece depois. Nossa, vou dar um monte de paper para vocês destrincharem, se tiverem dúvidas, me chamem que a gente vai respondendo, tá bom? Joia. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer cada um que ficou com a gente, das 7 horas até agora, quase 9 horas. Muito obrigado. Fiquem ligados que ainda vão ter próximos webinars.
com muita qualidade, muito conhecimento aí. Agradeço a Bárbara, professora Bárbara, sensacional, como sempre. E a Fabiana por deixar sempre a gente fazer os eventos e compartilhar aí o conhecimento. Vamos em frente, pessoal. Obrigada. Obrigada, boa noite a todos e até o próximo.